Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai esmola. Provei-vos de bolsas que não envelhecem e de um tesouro inexaurível no céu, onde não chega o ladrão e onde a traça não rói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 23 de agosto, 27 de agosto, perdão. O padre está viajado e totalmente fora da São José de Calazans. E nós lemos o Evangelho errado também. Vocês podem ficar em pé novamente. O que dá a viajar tanto. Mas Deus tem piedade sempre dos seus pobres servos. Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pô-lo no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, o menino como este, a mim que recebe. Podem sentar. Estimadas almas, celebramos a festa 27 de agosto, São José de Calazans. Bom, a providência de Deus quis que lêssemos o Evangelho de São Felipe Benício, do 23 de agosto, parei no 23 de agosto de funcionar. Mas vamos considerar ambos então. Vai que Nosso Senhor quer que eu fale do Evangelho de São Felipe Benício. Vamos lá. Nós celebramos os santos sempre para estímulo da nossa virtude pequena. Mas muitas vezes nós nos preocupamos com algo que é preocupante sim, a prática da virtude, mas nós esquecemos a finalidade dela. Os tempos péssimos que nós vivemos de apostasia, crise política, social, familiar, individual, universal, faz com que nós nos desesperemos porque vemos que a maior parte das pessoas vão para o inferno. Isso é desde o princípio, hein? Adão teve poucos filhos aí ao princípio, mas olha, em Caim e Abel, um se condenou e o outro se salvou. Vamos colocar 50% já foi condenado em Caim. Mais 50% se salvou em Abel. Mas são muitos que se perdem. Depois nós vemos a história dos hebreus, 4.000 anos, e os hebreus é um povo. Era um povo eleito, e em comparação com a sociedade daquele então, era uma porcentagem muito pequena. É só olharmos a toda a Ásia Menor, a Europa ainda na barbárie, e aqui a América sabe Deus o que acontecia, e essas almas também se condenavam. Chega Nosso Senhor escolhe 12 e 72. Os 72, todos eles se comportaram bem, são santos, os discípulos. Agora, os apóstolos 12, de 12 nós temos um que também se condena. E é escolhido, foi a dedo, batizou, seguramente fez até milagres, hein? Como todos os outros apóstolos, deve ter exorcizado um monte de gente, que os apóstolos tinham esse poder, mas um também se condenou, e para 12, um é muito. Falando de 12, um é muito, sim, senhores. Depois nós vamos ver a história da nossa santa religião, do primeiro século até o presente. Mesmo que países inteiros tenham sido batizados, muitos batizados também se condenam. Aí Nosso Senhor nos disse: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Qual o problema dos chamados? Que eles não trabalham para estar entre os poucos escolhidos.
Esta deveria ser a nossa preocupação. Para isso a nossa Santa Missa, para isso a nossa confissão, para isso a nossa oração diária, para isso todos os anfíbios que temos que engolir em nome da virtude, para isso, para estar no número dos poucos. Agora, poucos, em comparação com os muitos, mas não quer dizer que sejam somente meia dúzia que se salvam todos os dias. Esse questionamento não pertence a nós. Nós temos que ter presente que é o seguinte: as sentenças, quem dá de condenação e salvação é Deus. Então nós não devemos entrar na secretaria de Deus para ver os seus arquivos secretos. Isso é pecado, hein? Prescrutar os segredos do Altíssimo. Mas nós vemos que cada um segue um rumo e cada rumo tem sua última estação. E o caminho do bem, o céu, e o caminho do mal, o inferno. Não existe outro caminho. No caminho do bem tem um purgatório, mas é uma estação antes, onde se toma um banho para chegar lá tudo limpinho, direitinho. Agora é assustador ver que nessa crise da igreja, as pessoas, todos nós, não vamos nem olhar o modernismo do outro lado do abismo, vamos olhar a nós que isso devemos render conta a Deus do que nós fazemos. Nós não nos preocupamos em ser santos. E em tempos de crise, é conhecido pela história, é só lançar um olhar ao passado, é na crise que Deus suscita grandiosíssimos santos. São Bernardo, numa crise, hein? São Vicente Ferrer também, um cisma no Ocidente. Santa Catarina de Sena, outra, na mesma época, contemporânea. E assim, nós temos, é verdade, que nesta crise da igreja, Deus deixou 2 cedros do Líbano, Dom Antônio de Castro Maia, que descansa em paz, e Monsenhor Lefebvre, e nenhum outro. Não existe. O resto, mazela. Talvez sepultados na ignorância, algum bispo fez alguma coisa, e isso também já está nos arquivos secretos de Deus, e não tem a menor pretensão em prescrutar. Mas que 2, e homens de virtude, de intelectos ilustrados, de vida de oração, vida interior intensa, mas depois disso, nada. Então é assustador ver, não é para nossa decepção, pelo contrário, para estimular-nos na virtude que nós celebramos hoje um santo, e é para que também despertemos desse letargo, deste mundo que vê a santidade como algo absurdo. Só a coerência com a verdade já é algo que estamos rotulados com muitos adjetivos bem desagradáveis, mas o buscar a santidade aos olhos de Deus, os homens vão colocar os rótulos que eles quiserem, mas o qual que importa é o que Deus coloca, o único. Porque o que Deus coloca corresponde com o conteúdo, com propriedade de todo o conhecimento do Altíssimo. Então, ao celebrar um santo, nós podemos ver ali filho de Adão, pecador, teve as suas paixões desordenadas, muitas ou todas, verdade, mas teve os mesmos remédios que nós temos para vencer as desordens causadas pela herança adâmica. E um deles é o que vamos receber, que é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, queridas almas, é verdade que o mundo hoje se tornou mais cruel do que como nunca, mas não podemos ser injustos. No momento mais cruel, onde a graça benfazeja do Altíssimo se faz tão presente quanto a crueldade deste mundo e do demônio que nos toca lutar contra e vencê-los. Então peçamos a Nosso Senhor essa graça. A nossa preocupação não é ser os redentores da sociedade, não tenhamos essa pretensão que vamos morrer decepcionados. Esta é a história de todas as congregações, ordens, aglomeramentos de pessoas tradicionais que querem ser os redentores da igreja. Primeiro, que a igreja não está perdida para ter um redentor. E segundo, que quem cuida da igreja é seu esposo. E é Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Nenhum homem vai colocar um Pio XIII no trono. Isso é obra do Altíssimo. E depois restaurar toda esta decadência da cristandade, nós podemos fazer algo, e este algo muito resplendoroso seria a virtude heróica que todos nós podemos praticar. Então, ao celebrar São José de Calazans, vamos depor o cansaço que a crise causa, a falta de esperança também, porque nós não vemos a luz no fim do túnel, porque a luz não está no fim do túnel, está no alto. É só olhar para o alto, não para o fundo do túnel.
E vamos ver que cheios de esperança nós podemos ser santos e devemos ser, que é o maior bem que nós podemos fazer à Santa Igreja. E essa santidade faz com que nós não sejamos participantes da corrupção deste século. E por outro lado, essa incorrupção dos costumes faz com que sejamos entronizados no reino do céu. Então a questão da santidade é uma questão de salvação. Muitos são chamados, a multidão de batizados, e poucos os escolhidos, são aqueles que entram gloriosamente no paraíso e reinam com Cristo. Então tenhamos essa preocupação. E é verdade que essa preocupação se estende aos nossos, em todos nós que aqui estamos temos algum parente perdido, na heresia, na ignorância, no modernismo e outras estupidezes, hein? Todos nós temos. Mas a santidade da virtude é um imã que predispõe os mais perdidos a encontrar a luz. Então a luz no fim do túnel é ver que no meio dos labirintos dessa vida tem alguém luminoso que caminha em direção do céu. Então a nossa virtude vai ser a luz daqueles que jazem nas trevas do erro, da ignorância, do modernismo, de qualquer outra coisa tenebrosa. Então ser santo não é uma questão egoísta, não é que eu vou deixar que os meus se percam e eu vou seguir para o céu. Não, isso não é possível. Um santo sempre é um farol na tempestade, é uma luz, é uma âncora que impede o naufrágio e que os outros acabam se perdendo. Então, o maior apostolado que podemos fazer é nos preocupar de estar no número dos poucos que se salvam, e assim sendo, seremos luminosos para indicar para os perdidos o caminho da salvação. Peçamos então a intercessão de São José de Calazans, já que a providência insiste, e São Felipe Benício também, depois os senhores leem sua vida, e deve ser sempre um estímulo para que também sejamos santos e façamos o bem que devemos fazer para levar as almas para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.